Meu povo, como sempre aqui, acompanhando as notícias, do Brasil e do mundo. O governador do Distrito Federal, Brasília, deixa o cargo para ser candidato ao Senado. Esse daí tinha 6 pedidos de impeachment quando ele era governador. Tá indo, é bolsonarista também. Gente, se inscreva no canal, lá no YouTube é @WalsonLuiz com S 4355. Se inscreva, compartilhe, curte, comente, critique, me parabenize. É aberto, faça o que você quiser. Gente, esse final de semana, no dia que terminou a CPI, teve uma confusão lá, o Lindenberg chamou de estrupador para o relator da CPI do INSS. Claro, ele se defendeu, mas depois veio um negócio mais grave. Ele, junto com a Soraya Troiano, senadora, que não é de partido de esquerda, mas ela praticamente se identifica como uma parlamentar de esquerda e muito competente ela, Soraya Troiano, se eu não me engano. Ela e Lindenberg receberam 4 denúncias de estupro por esse senhor que é deputado federal bolsonarista, e ele também já se defendeu, Eles acionaram a Polícia Federal, o Lindenberg com a Soraya, com a senadora, e vamos ver no que vai dar. Mas segundo eles, não são nem denúncias, são pedidos de socorro. Vamos ver no que vai dar. Eu só sei dizer que por detrás de todo bolsonarista, esses parlamentares, tem bandalheira. Podem observar, gente. E teve também um vídeo de um cara que ele conhece mais o Bolsonaro do que a própria família do Bolsonaro. Ele diz no vídeo que ele só ficava longe do Bolsonaro para dormir. Mesmo assim, o Bolsonaro ficava num quarto, ele no outro, em hotéis, na campanha de 2018 e 2022. É tipo um segurança, cara. Ele disse que tinham 2 ali, que era ele e o Bibiano. Mas o grave, gente, é que ele diz publicamente na entrevista que o Bolsonaro mandou matar o Bibiano. Não é o que estou dizendo, não. Estou dizendo no vídeo que tá. Eu não ia nem comentar isso aqui, porque eu já falei que eu não comento nada o que vem na internet. A internet, para mim, inclusive, eu sei que é impossível isso, eu não sei, mas ela, com o tempo, eu acho que vai ficar desacreditada a internet. É muita mentira. Até a minha voz, que não é minha voz, eles colocam dentro do meu corpo, dentro da minha voz. Aí não tem como dizer que não é eu, porque é da minha boca que está saindo, sendo que não é eu. Como eles estão fazendo muito com o Lula isso. Com o Lula, com aquele Dálcio Varela. É complicado, vai ser complicado essa eleição. Que sem essa estrutura, essas ferramentas, o bolsonarismo já mentia pra caramba. Aliás, ganharam a eleição só a peso de mentiras. Imaginem com a inteligência artificial. Pois é, gente, esse vídeo eu me esqueci o nome do cara, são 2 vídeos que ele fez. 2 entrevistas. E ele descasca tudo quem é a família do Bolsonaro. Ele fala, é um negócio estarrecedor, assustador. Ele fala que o Bolsonaro mandou matar o Bibiano. Mesmo porque a morte do Bibiano está sendo suspeita até hoje. O cara morreu de infarto com um coração bom, não sei o que tem, de repente, puf, se apaga num hotel em Nova York, nos Estados Unidos. Bem, ele fala isso, eu acho que a Polícia Federal tem que investigar, que eu acho que vai investigar. Ou um parlamentar do PT, como sempre do PT, acionar esse cara para ele provar o que ele falou, que o Bolsonaro mandou matar o Bibiano. Mas, gente, aquela facada, eu não acredito naquela facada, eu não acredito. Tem vários motivos por que eu não acredito. Um é o sangue, que eu acho impossível uma pessoa pegar uma furada
e viu o bobó, o bucho, tudo para fora, o rins, o diabo 4, que eles mostravam isso na internet, né? Os bolsonaristas. E essa camisa desapareceu, ninguém acha a camisa que o Bolsonaro estava no dia da facada, né? E também aquela deputada que disse que ia ser o Bolsonaro de saia na Câmara Federal, aquela loura, a Joyce, não sei falar o resto do nome dela, que é em inglês, né, que depois da convivência dela com o Bolsonaro mesmo, ela viu quem é a peça aí, ó, tchubum, tchubum, tchubum é quando a gente pula na água, aqui no Pará, no Amazonas, aqui no Amazonas e no Pará, tchubum, a gente dizia, ela pulou fora do barco, porque ela foi ver quem era o Bolsonaro. Ela também suspeita da facada, ela fala que nesse dia as centenas de segurança do Bolsonaro foram liberadas, inclusive o Bibiano não foi pro dia da facada, esse segurança não estava no dia da facada, ou seja, foi um monte de gente afastada no dia da facada do Bolsonaro. Por isso que eu desconfio, sabe? Eu desconfio que não houve essa facada. Tudo para sensibilizar o rebanho evangélico. E acabaram sensibilizando que o Bolsonaro ganhou a eleição. Então, gente, eu estou acompanhando aqui essa questão dessa entrevista desse cara, lá do Bolsonaro, que ele descasca, fala tudo que eu já desconfiava. Por exemplo, a morte da Marielle, para mim, não está esclarecida. Eu não preciso de ser policial e nem um especialista em crimes para saber em organizações criminosas, para saber que não existe uma organização criminosa com 2 pessoas, com 2 membros. Não existe isso. Não existe isso. Eu quero saber quem foi que mandou matar a Marielle. Porque aqueles 2 lá, eu acho que não foi eles que mandaram matar, não. Tem mais gente. Eu acho que tem mais gente. Tem mais gente graúda, gente graúda. Se eu fosse membro da família da Marielle, eu não ia querer que parasse a investigação, não. Eu ia insistir para a Polícia Federal investigar determinadas pessoas que ficaram fora. Organização poderosa como era essa, até com desembargador, presidente de tribunal, ser só ele e o irmão dele? Não. Tem mais. Eu não sei quem é. Mas tem mais. Presidente Lula, você, esse final de semana, sexta-feira, pediu à Justiça do nosso país, o Ministério da Justiça, para, em todos os estados, colocar a Polícia Federal na rua atrás desses bandidos donos de postos de gasolina. Presidente Lula, fique de olho que está tendo aí uma parafernália para fazerem de tudo para você não ser reeleito. Porque agora não é só a gasolina não que subiu de preço. Tudo no supermercado está caro, presidente Lula. Tudo está caro no supermercado. E eles estão aumentando, presidente Lula, de propósito, porque só quem perde com isso é você, presidente Lula. É você que perde com isso. Olha, se lembre o que acontecia na Venezuela, os donos de laboratórios escondiam remédios para faltar, os pecuaristas escondiam o gado, tudo para faltar carne. Tudo faltava na Venezuela para prejudicar o presidente da Venezuela. E aqui no Brasil, eu me lembro no tempo do Plano Cruzado, presidente Lula, você se lembra que o Sarney congelou os preços todos dos produtos que nós consumimos? O que é que os empresários fizeram? Escondiu o gado, escondiu tudo para faltar, para prejudicar o Sarney na época. Aqui no Brasil ainda não estão escondendo. Mas se continuar essa guerra do Trump com o Irã, eles vão começar a esconder as coisas também.
os donos de supermercado, porque há toda uma união deles, dos empresários, junto com o meio de comunicação. Talvez entre na jogada a parte jurídica do Brasil também, como entraram na questão da Lava Jato para lhe derrubar, presidente, para lhe prender. Eu acho que você tem que jogar mais pesado com esse negócio de gasolina, diesel, com esses donos de postos. Prender. Tem que ser preso. Eu, brasileiro hóspede, nunca vi na minha vida um dono, um empresário, dono no ramo de gasolina, diz essas coisas, serem presos no Brasil. Eles são unidos, ó. São unidos, carne e osso. Porque antes aumentava, num posto aumentava em todos os postos, o mesmo preço, agora em todo o Brasil. A máfia se expandiu para todo o Brasil, a máfia da gasolina, dos postos de gasolina. Aí, presidente Lula, a Polícia Federal, os órgãos de fiscalização vão lá, R$1.000 de multa. Porra, o cara prefere pagar os R$1.000 de multa e continuar burlando a lei. Tem que prender. Me parece que posto de gasolina é concessão, né, do município, se eu não me engano. Então, o governo federal tem autonomia para fechar um posto de gasolina. Tem que fechar esses postos, esses caras que fazem isso, presidente. Você está sendo o único prejudicado com essa questão da gasolina no Brasil. Não tem por que eles aumentarem, principalmente o etanol, que não tem nada a ver com a guerra. Não tem nada a ver com a guerra. E eles aumentaram também. Esse negócio de PROCON, eu já falei, isso é um cabide de emprego, gente. É um cabide de emprego, o PROCON, não resolve porra nenhuma, me desculpe a expressão. Aí vai lá dar uma multa de R$1.000, R$2.000, R$3.000. Tem que ser 3 milhões, não R$3.000. O cara prefere pagar a multa e continuar aumentando o preço da gasolina, o preço do diesel, essas coisas. Gente, tá vendo a eleição aí? Na eleição de 2022, o Bolsonaro contratou índio falso, contratou padre falso. Vocês se lembram do padre, aquele padre de Arraial? Só para sacanear com Lula. Agora eles estão contratando, que isso aí é uma lástima, é uma pena, o Aldo Rebelo. O Aldo Rebelo vai ser o palhaço dessa eleição. Não tem nem 1% nas pesquisas, mas ele vai só para sacanear. Que é vergonhoso, um homem que lutou contra a ditadura militar. Eu não sei nem se ele chegou a ser preso. Era comunista. Era comunista. Como é que o senhor me deixou ser infectado pelo vírus do bolsonarismo? Gente, até eu era um admirador do Aldo Rebelo. Foi do PCB, depois foi do PCdoB. Né? Um cara que lutou pela liberdade, pela democracia do Brasil e de repente se torna um bolsonarista de carteirinha, gente. E vai entrar, é candidato na eleição para presidente, para ir para os debates, para sacanear com Lula. Gente. A direita faz isso, ela fez isso com aquele maluco lá daquele padre Kelso, sei lá, só para bagunçar o coreto. Agora eles vão fazer com esse de chapéu, que é o símbolo dele agora, é um chapéu na cabeça do Aldo Rebelo. Então vamos ficar de olho, gente, vamos ficar de olho e vamos ver aí se o Brasil não vai retroagir, né, com essas candidaturas de direita. Hoje está sendo lançado o Ronaldo Caiado, aquele que disse, né, que o primeiro ato dele vai ser soltar os golpistas que tentaram acabar com aquilo que ele vai precisar agora para se eleger, que é o voto, que é a democracia. Ele vai soltar os caras que tentaram acabar com essa forma dele ser eleito presidente do Brasil, que havia o voto, e o voto é conquistado pela democracia. Falou, gente? Fiquem todos com Deus. Já segunda-feira, uma boa semana para todos, e não esqueçam, Deus, sempre tenha Ele na sua mente. Você será sempre feliz.